Amados irmãos, então vamos para a segunda parte da nossa lição, que vai falar sobre todos temos sede de Deus. É bem verdade dizermos aqui que o Filho de Deus, ele conhece a natureza humana e as suas necessidades. Ou seja, ele esteve aqui e em meio à sua vinda, ele também foi rejeitado. Ele sentiu a tristeza de ter sido rejeitado por seus irmãos e pelo seu povo, a nação de Israel. Esta mulher era uma mulher que era odiada pelos judeus, uma mulher que não era aceita pelos judeus e que também não era respeitada pelos samaritanos, pois a Bíblia vai dizer que esta teve 5 maridos e o que ela estava não era dela. Então, aquele diálogo, aquela conversa que ela teve, ela começou a entender que em Jesus ela achou algo diferente do tratamento que as pessoas lhe ofereciam. Muitas pessoas se aproximavam dela, talvez com o interesse de tratá-la como uma qualquer, ou querendo se aproveitar dela em alguma situação. O Senhor Jesus, ele chegou de uma forma diferente, trazendo uma palavra que no que dependesse dele ela seria liberta, no que dependesse dele ela seria aceita por Deus, e que somente dependeria dela para que a aceitação, a libertação, a esperança de uma nova vida viesse a ocorrer. E quando ela entende estas coisas, no versículo de número 15 do Evangelho de João capítulo 4, esta mulher, ela diz: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E Jesus revelou esta água, dizendo para ela o seguinte: vá, chama o teu marido e venha cá. E em resposta a isso, ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, não tenho marido. Versículo 18: porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. E isto disseste com verdade. A tal ponto que no versículo seguinte, ela diz: tu és profeta. Mas o que eu entendo que chama a atenção daquela mulher é que ela notou que mesmo Jesus revelando a sua situação, ele não a julgou, ele não a condenou, mas ele a fez entender: se você tem sede, ou seja, se você tem desejo de uma mudança, eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para te ajudar. É possível que ela buscasse, como está escrito aqui no comentário do bispo Abner Ferreira, ela buscasse preencher esse vazio na companhia de alguns homens. Hoje o mundo não é diferente. As pessoas, tendo um vazio tão grande na sua vida, elas procuram preencher muitas vezes no cigarro, na bebida, às vezes nas drogas, nas orgias, na prostituição. Caminhos que naquele momento trazem uma falsa alegria, mas quando as pessoas chegam em casa alucinadas por causa das drogas, embriagadas por causa da bebida,
e elas colocam a sua cabeça no travesseiro, a sua alma por dentro, ela geme. E começa a vir então a pergunta: que sentido tudo isso está fazendo para a minha vida? E nós passamos a compreender, nós que um dia experimentamos desta água, que é a palavra de Cristo, uma palavra que liberta, uma palavra que transforma, uma palavra que preenche a alma do homem. Nós passamos a entender que o homem, ele tem um vazio dentro de si, que ele é do tamanho de Deus. E somente Deus para preencher este vazio. E por mais que o homem, de uma forma desesperadora, ele procure meios para preencher este vazio, ele nunca encontrará. Porque o único que pode preencher este vazio que está nele é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta mulher, no tópico 2, item 2, diz que ela era desprezada pela sociedade. Eu grifei aqui algumas frases e diz assim: portanto, ela não era julgada apenas pelos judeus, mas também pelo seu próprio povo, uma vez que levava uma vida considerada totalmente imoral. Essa mulher, ela foi sozinha e é possível que ela não quisesse a companhia das suas vizinhas, ou elas a dela. É isto que o bispo Abner Ferreira coloca aqui. Por quê? Porque as pessoas olhavam para ela e a tinham como uma qualquer. A tratavam simplesmente como uma prostituta. Mas a grande verdade é que Cristo, quando ele olha para nós, ele não nos olha segundo aquilo que talvez estejamos cometendo de errado, mas ele nos olha com amor, ele nos olha com compaixão, e ele então nos convida a adorar a ele, a servir a ele. Muitas das vezes eu já me deparei com pessoas que dizem assim: olha, eu tenho até vontade de servir a Deus, mas eu preciso mudar isso e isso na minha vida para depois servir a Deus. E eu sempre digo às pessoas: espera aí, você precisa entender que você precisa vir a Cristo, como essa mulher samaritana teve o encontro, da maneira como ela era. Então, você vai se deparar, você vai se aproximar de Cristo da maneira como você é. E nós entendemos que quem irá fazer a obra é Cristo. Está escrito: e conhecereis a verdade, e é a verdade que vos libertará. E aí então diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então nós precisamos entender que se isso é uma obra do Espírito, o nosso trabalho é nos aproximar, é nos achegar, é abrir o coração. E é por isso que no tópico 2.3 diz que nós somos convidados a adorar, ou seja, nós somos convidados a abrirmos o nosso coração para Deus. E não existe uma denominação certa, é por isso que eu disse que nós temos que tomar cuidado com os julgamentos que nós fazemos. Mas nós precisamos entender, dependente de ser uma igreja pentecostal, uma igreja tradicional, o importante é que se pregue o verdadeiro, o genuíno, o excêntrico evangelho de Cristo, um evangelho que transforma, um evangelho que liberta, um evangelho que salva,
um evangelho em que a pessoa ela passa a ter a consciência que ela precisa conhecer a palavra, como eu já disse, não para saber mais do que os outros, mas ela precisa conhecer a palavra para errar menos. Então é por isso que aqui diz que existia divergências entre samaritanos e judeus sobre o local onde eles deveriam adorar a Deus. E diante disso, a samaritana, ela disse: os nossos pais adoraram neste monte, e este monte era o monte Gerizim, no qual os samaritanos construíram um templo como um lugar de adoração, uma adoração rival, pois eles não eram bem-vindos no templo em Jerusalém. Havia, como eu disse, essa barreira que Jesus precisava quebrar, em que os judeus, eles não aceitavam os samaritanos. Então ela diz: vós dizeis, vocês judeus, que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E naquela hora, Jesus ele rompeu com aquelas normas religiosas. Porque o que é a verdadeira religião? Religião não salva. A religião ela ajuda, mas ela não salva. A verdadeira religião, segundo Tiago, é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Esta é a verdadeira religião. E Jesus, concernente a essa questão de se aproximar, visto que os judeus eles proibiam o povo de ir para Jerusalém, Deus estava dizendo: vocês não precisam. Jesus estava dizendo: vocês não precisam ir para Jerusalém. Já que eles proíbem, já que eles impedem que vocês entrem pela porta do templo em Jerusalém, eu digo a vocês que os verdadeiros adoradores, eles devem adorar a Deus, eles devem adorar ao Pai em espírito e em verdade. E nós entendemos que como o nosso corpo tem faculdades, o espírito do homem também tem faculdades. A reverência, o temor, são faculdades que estão dentro do homem pelo ruach, pelo espírito de vida, pelo sopro de vida. E é como se fosse um dispositivo que quando nós começamos a buscar a Deus, quando nós começamos a experimentar, este ruach, este sopro de vida, ele nos faz entender o quão bom é servir a Deus e que nós não precisamos seguir uma religião. A religião, como eu disse, é para nós ajudarmos aqueles que precisam, mas nós precisamos estar dentro de um templo e precisamos sim estarmos num lugar onde se prega um evangelho genuíno, cristocêntrico, onde Cristo é o tema central. Uma palavra que venha moldar o nosso caráter espiritual, que venha produzir edificação à nossa vida. Então, fazendo isto, nós iremos ter o mesmo encontro a cada dia com Jesus, como esta mulher, uma mulher que estava numa condição precária, mas que Jesus não acusou de absolutamente nada. Mas Jesus mostrou a ela a porta que ela deveria entrar e a água que ela deveria tomar para que este vazio que estava dentro dela viesse ser preenchido pela graça e a misericórdia de Deus. E assim nós terminamos a segunda parte.